Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, eu sou Silvana e vamos conversar sobre um capítulo incrível de O Canto do Pássaro. Antes de começar, quero explicar uma coisa que muita gente me pergunta. Os episódios que estou resumindo aqui são baseados nas versões originais do canal oficial das novelas turcas, lá na Turquia. Lá cada capítulo tem mais de 2 horas de duração. Se fosse na HBO Max, ia dar uns 2 episódios. Por isso, às vezes, vocês podem se confundir com a numeração, mas fiquem tranquilos, porque eu explico tudinho aqui no canal. Muitos me disseram que não gostaram muito deste capítulo, mas eu penso diferente. Estamos em um momento de transição entre temporadas, e isso é super importante para preparar o terreno para o que ainda vem por aí. Eu particularmente fiquei muito ansiosa com esse episódio, especialmente com aquele final. Então fica aqui comigo porque eu vou te contar tudo o que aconteceu e o que eu achei do capítulo 75 de O Canto do Pássaro. Então vamos lá? Aparentemente, 2 anos atrás, Ferit tentou insistentemente visitar Seyran no hospital, mas ela não queria recebê-lo. Foi Suna que o tempo todo dizia a ele que Seyran não queria vê-lo. Isso gerou uma grande dúvida. Muita gente acredita que Suna foi a culpada pela separação de Seyran e Ferit, porque nunca contou a Seyran que Ferit estava tentando vê-la. Mas um detalhe me faz pensar que as coisas não foram exatamente assim. E quero acreditar que Suna não foi a responsável por essa separação. Porque em uma manhã dessas, quando Ferit vai tentar ver Seyran, ele a vê com um rapaz, que Suna diz ser vizinho de quarto. Alguém que também estava doente. Esse rapaz é o próprio Sinan. Seyran parecia sorridente, muito feliz e até havia passado maquiagem. Ferit, ao vê-la feliz, sorri de início, porque tudo o que ele sempre quis foi vê-la bem. Mas logo ele sente aquele peso. Percebe que ela nunca sorriu assim com ele, que não o deixa se aproximar, mas está ali sorrindo para outro homem. Suna então joga mais lenha na fogueira, dizendo que eles são companheiros de destino, que sorriem porque entendem um ao outro, já que passam pela mesma dor. Ferit insiste em vê-la e diz a Suna: eu prefiro morrer a não poder vê-la. E Suna responde: pois então morra, porque se eu tiver que escolher, eu escolheria 1000 vezes a minha irmã ao invés de você. Ela manda ele ir embora e não voltar até que Seyran o procure, por vontade própria. É como se tivesse feito um trato. Quando Ferit vai embora, descobrimos que tudo foi um plano entre Suna, Seyran e Sinan. Sinan cumpriu o papel que precisava desempenhar e Seyran ficou ali chorando desesperadamente, vendo Ferit partir para não voltar. Um detalhe importante, Seyran diz que prefere vê-lo ir embora do que vê-lo sofrer ao vê-la doente. Suna pede a Deus para não estar cometendo um erro com tudo isso. Voltamos ao presente, no momento em que Ferit e Seyran se reencontram. Sinan interrompe a conversa e pega Seyran pela mão, como se quisesse mostrar que ela agora é dele. Ferit, talvez sem saber o que dizer, apenas comenta o novo visual dela, o cabelo e o seu look. Sinan então toca o cabelo de Seyran, reforçando o gesto de posse. Ferit vai embora, mas o ar entre eles fica pesado. Depois disso acontece o casamento de Suna com Abidin. Eles dizem sim, os padrinhos são Seyran e Ferit. Curiosamente, Sinan seria o padrinho, se Ferit não tivesse aparecido. A cerimônia é cheia de lembranças do antigo casamento de Seyran e Ferit. O colar que Suna usa foi desenhado por Seyran. Ferit pergunta se ela continua desenhando e ela responde que só fez aquela peça para a irmã. Ela então diz: mas eu sei que você ainda desenha. E Ferit responde: só quando estou de bom humor. Na verdade, tenho uma apresentação em 2 dias e não consegui criar nada. Seyran o encoraja dizendo que ele vai conseguir porque ele agora está feliz. Durante a festa, Cássio pergunta a Ferit o que ele está fazendo ali. E comenta: você vai querer ir ao casamento de Seyran também? Ferit comenta que Abidin é seu amigo e que sempre vai a todos os casamentos para os quais ele é convidado. Ele dá os parabéns a Seyran e Sinan, o que deixa tudo ainda mais tenso. Apesar de tentarem parecerem felizes, a verdade é que ambos sofrem profundamente. O coração de Seyran bate forte e ela diz a Sinan para não soltar a sua mão. Ferit, arrasado, vai para um bar e bebe até cair. Dia o encontra literalmente jogado no lixo e o leva embora. Sinan, preocupado, diz a Seyran: você disse que eu era o seu porto, mas agora eu quero ser o seu mar. Ela responde que o ama, mas ele já percebeu toda a verdade. Enquanto isso, Suna está no hotel com Afonso em sua lua de mel, mas um homem começa a chantageá-la, dizendo que vai contar toda a verdade para Afonso se ela não pagar o que prometeu. Dia cuida de Ferit bêbado e
e o escuta murmurar, porque ela voltou, referindo-se a Seiran. A mãe de Sinan, por sua vez, mostra ser muito controladora e não aprova o relacionamento dele com Seiran, pois lembra da época em que ela foi aos meios de comunicação falar sobre os Corrãs. Ela diz que só quer ver o filho feliz e com netos algum dia. A tia Raquel visita Seiran e conta que todos estavam preocupados porque Ferit não dormiu em casa. Ela também diz que Otávio e Isabela estão pressionando Ferit para entregar a nova coleção da empresa. Ferit amanhece na casa de Diar. Ela está furiosa e diz que depois de 1 ano sóbrio, ele voltou a beber por causa de Seiran. Ele admite o erro, mas ela termina o relacionamento. Descobrimos mais sobre a família de Sinan. Ele tem uma irmã que o adora, uma mãe controladora e um tio envolvido em dívidas e negócios sujos. No dia seguinte, Seiran vai até a casa dele porque não consegue um contato. E a mãe de Sinan ouve Seiran e logo sai para ver o que está acontecendo. O Sinan, vendo que ia dar muito ruim, já se adianta e repreende a sua mãe em voz baixa, dizendo que se ela tratar mal Seiran, nunca mais vai vê-lo. A mãe hipócrita deseja muita felicidade ao casal. Depois disso, Seiran e Sinan brigam, pois ele não contou à família sobre o noivado. E Seiran fica muito brava. Ela fala: se você quiser terminar, a gente termina. Sinan não fica para trás. Ele responde: é isso que você quer? Você quer uma desculpa para acabar com tudo. Seiran mente dizendo que não sentiu nada ao ver o Ferit, mas é óbvio que não é verdade. Enquanto isso, a mãe de Sinan pede à filha que espione o casal, e o tio começa a investigar a família de Seiran. Ferit está deprimido, sem inspiração para desenhar. Memo, o rapaz especial que trabalha com ele, o convence a ir comer pizza e visitar Diar. Coincidentemente, Seiran leva Sinan à mesma pizzaria onde costumava ir com Ferit. Mais tarde, ela confessa a Suna que foi até lá na esperança de ver Ferit. Ao voltar, diz que está passando mal e eles vão embora. Mas na porta dão de cara com Ferit, que está ajudando Memo a se levantar. Enquanto isso, a tia Raquel leva a Suna um colar antigo, como um pedido de perdão por não ter defendido ela no passado. Mas Suna está sendo chantageada e acaba entregando o colar ao homem misterioso. Cássio a segue e descobre tudo. Seiran, por sua vez, envia seus desenhos a Ferit por meio de Afonso. Ferit sorri ao vê-los. É como se ela fosse o seu anjo protetor. E é então que acontece o momento mais inacreditável do capítulo. Sinan leva Seiran ao cartório para casar. O rosto dela mostra claramente que não vai fazer isso. As lembranças com Ferit vêm à tona, especialmente o momento no hospital, quando Sinan lhe deu a mão para que ela não tivesse medo. Mas, surpreendentemente, ela diz sim. E o episódio termina com todos nós fãs do casal Seifer confusos. Ficamos de olhos arregalados e sem entender nada. Por isso, meus amigos, eu peço que deem uma chance à série. Estamos apenas começando a 3ª temporada e ainda temos muito o que descobrir. Então vamos com paciência e com o coração aberto. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar comigo cada reviravolta dessa história, já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E até o próximo vídeo.